Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao Saúde e Companhia. É sempre uma alegria estar aqui falando sobre saúde e qualidade de vida. E você vai ver também saúde e qualidade, produtos orgânicos direto da horta, na Fazenda Matina. E já que estamos no Setembro Amarelo, a gente vai falar sobre prevenção ao suicídio, valorização da vida, sob duas perspectivas. Uma, a questão exclusivamente psicológica. Como a gente pode identificar os transtornos que nos levam a uma situação de desistência da vida? E qual a relação entre ciência e espiritualidade no que diz respeito à saúde mental? Agora, no Saúde e Companhia. Bom, em pleno Setembro Amarelo, nós temos números nada bons para revelar. Estou aqui com a doutora Tatiana Assunção, que é neuropsicóloga, psicóloga e lida com essas questões muito de perto. Tatiana, são números que a gente não gostaria de divulgar, mas que são importantes, né? Isso, infelizmente é uma situação que é preocupante, né, para o mundo, para o Brasil e para o Rio Grande do Norte, né? Muitas pessoas estão desistindo da vida, você tem os números sobre isso? Olha, muitas pessoas estão desistindo da vida, né? Se a gente olhar só, por exemplo, para o Rio Grande do Norte. Né? No Rio Grande do Norte, os dados de 2023, né, 212 pessoas, isso que foram documentados, né? Elas chegaram ao suicídio. Né, para um estado que, em comparação a outros, né, não é tão grande, então, mas é um número muito grande porque são pessoas, são vidas, né, e vida importa. Às vezes eu costumo muito falar, muitas pessoas veem uma situação dessa e não se compadece, não tem uma relação empática diante de uma situação dessa. E aí eu pergunto, e se fosse sua mãe, se fosse seu pai, seu irmão, seu filho, como é que você estaria com isso? Aí quando as pessoas se colocam nesse lugar, elas mudam, porque elas veem a dor, né? É algo que é muito sério, né? E pasmem que inclusive na região do Seridó, um número significativo de suicídio acontecendo. E a região do Seridó e um número grande de casos maior que nas outras regiões, tem alguma causa estabelecida sobre isso, alguma suspeita? Olha, pelos dados que eu fui buscar, algum motivo geral? Não, mas geralmente envolve o quê? A situação financeira, envolve crises, dificuldades, né? Então, são situações limites dos seres humanos que não se consegue lidar. Se a gente pensar, por exemplo, a região do Seridó é uma região mais carente, vamos dizer, falando de maneira hídrica mesmo, né? Eu acho que isso dificulta a questão da empregabilidade, né? E a gente sabe que, por exemplo, para um homem, a ausência do sustento da família é destrutivo. E a incidência de suicídio, pelos valores que temos, masculino, é muito mais alto do que o feminino. Até porque o homem, ele não tende a se abrir, que é um grande problema. A mulher ela é mais tagarela, então ela é mais fácil ela compreender os seus sentimentos e expor para alguém, buscar, não, vou procurar um psicólogo, vou procurar um psiquiatra, ela consegue lidar melhor com isso. O homem, eu procurar um psiquiatra, não, isso é coisa das pessoas, eu tô bem. Né? Vou procurar um psicólogo, não, isso é coisa de doido. Expor a própria vulnerabilidade é mais difícil para o homem, né? Muito. O orgulho da figura masculina é muito forte. Então, eles têm dificuldade de expor isso e acaba, o que é que acontece? Vão levando, muitas vezes está atrelado a um transtorno. 80% dos casos de suicídio estão ligados a algum transtorno de base. Então, seriam quais, por exemplo? Por exemplo, depressão, né? Transtornos de personalidade, transtorno bipolar, até transtornos de ansiedade, esquizofrenia, né? Mas a gente sempre coloca muito forte, por exemplo, transtorno depressivo maior, né? Não é o único, mas é um mais forte. E
o transtorno em si, ele favorece uma desregulação emocional, onde a pessoa ela passa a ter dificuldade no autocontrole racional. Então, muitas vezes tem momentos que ela tem aquele impulso muito forte que está ligado a um nível de emoção muito alto, onde a razão não vem junto e nessa hora ela não tem o controle. E qual seria a solução nesses casos? Olha, Michele, eu acho que, por exemplo, isso que você está fazendo, excelente. Por quê? Porque informam as pessoas de que isso existe e que tem solução, que tem como buscar ajuda. Se a pessoa ela fala, ela reconhece, já fala, ou procura um profissional, se não consegue, procura alguém que desabafe, né, com um apoio, né, formando uma rede de apoio mesmo, buscar ajuda. Mas essas pessoas, elas conseguiram se superar, né? Agora precisa de ajuda, porque muitas vezes, principalmente como na maioria dos casos envolve um transtorno mental, tem que ter um tratamento. Então, muitos casos de suicídio que acontece hoje poderia ser evitado. Um número significativo. Inclusive, tem uma coisa preocupante, né? Porque essa campanha ela é feita no mundo, os casos vêm diminuindo e no Brasil os casos vêm aumentando, né? Então, é algo provavelmente ligado à falta de apoio, de políticas públicas mesmo para atuar em cima disso. Tem um Setembro Amarelo? Tem. Mas o que está sendo feito? O que é que você vê? O que é que você vê dos órgãos competentes fazerem para que as pessoas tenham conhecimento disso e que possa prevenir, e que possa evitar, e que possa orientar essas pessoas, campanha em escolas, orientando adolescentes, aos profissionais, para quando sentirem os sintomas buscarem ajuda, entendeu? A própria gestão está alerta para, em casos de situações mais limítrofe, orientar que procurem um profissional, né? Então, instruir professores a perceber pequenos sinais de que algo não está bem emocionalmente. E dar suporte também aos professores. Isso, muito difíceis, né? Então, por exemplo, imaginou uma vez ao mês ter um grupo de escuta desses professores, onde a fala em si ela é catártico, né? Ela libera tensão, ela libera situações e você vai estar compartilhando com outras pessoas uma situação que muitas vezes é comum e que a pessoa acha que somente ela vivencia, e ela vai ver que outros também vivenciam e vão poder se ajudar. Mas nossas escolas fizessem um grupo, uma vez ao mês, com esses professores para poder eles partilharem isso e ter alguém que pudesse orientá-los, que pudessem ajudar, por exemplo, já seria muito bom. Fica aqui a reflexão para que esse Setembro Amarelo seja não só de reflexão, mas também de boas ações. Obrigada, Michele. Obrigada, Michele. Qualquer coisinha, estamos aqui. Agora a gente vai falar sobre um tema que está ocupando muitos consultórios, a relação entre saúde mental e espiritualidade. Eu estou aqui com o Dr. Otávio Marques, que estuda esse assunto profundamente. Muito obrigada por participar aqui do Saúde e Companhia. Eu que agradeço imensamente, Michele. É um prazer enorme estar aqui com vocês. E essa questão, saúde mental e espiritualidade, qual é a relação dela? Excelente pergunta, Michele. É uma relação de sinergismo muito interessante, porque a espiritualidade ela nos traz propósito para a vida, nos traz sentido, né? Então, só para definir espiritualidade, é importante a gente conectar a espiritualidade com várias formas de conexão, com coisas ou com contextos que nos tornam mais saudáveis. Por exemplo, a nossa conexão conosco mesmo, com a sociedade, a conexão com o divino, com o sagrado, com a natureza. Então, a partir do momento que a gente tece relações de propósito, de sentido, com esses diferentes âmbitos, né, esses diferentes contextos, a gente promove a nossa autoestima. E promovendo a nossa autoestima, é como se fôssemos um avião que passássemos por turbulências,
nas nossas vidas, todos passamos por dificuldades, mas a gente passa a ter uma proteção, uma força interior maior que promove uma vida muito mais robusta para enfrentar os problemas e para aproveitar a vida também feliz, né? Que é o que todo mundo deseja, como dizia Dalai Lama no livro Uma Ética para o Novo Milênio. Todos nós desejamos ser felizes e não sofrer. É verdade, não sofrer vai ser difícil. Mas ser feliz, acho que é possível arrumar algum tipo de felicidade, algum nível de felicidade dentro do que nos cabe. E puxando essa questão da espiritualidade e religiosidade, são questões distintas ou é a mesma questão? Excelente pergunta. Ao longo dos anos, assim, os cientistas foram dissociando espiritualidade e religiosidade, porque nem sempre todo evento religioso envolve uma espiritualidade. A espiritualidade, ela envolve propósitos. Eu gosto de dar analogia onde a gravidade, a lei da gravitação universal, que Newton nos revelou, nos puxa para a Terra, e a espiritualidade nos puxa para um sentido existencial maior, né, espiritual. E essa força, muitas vezes as pessoas vivem a religiosidade só como ato exterior. E quando isso acontece, o indivíduo sai do seu contexto religioso e ele não se conecta nem com ele, nem com a sociedade, nem com o propósito. Então, nem sempre ele encontra a espiritualidade. Muito embora muitos façam isso e encontrem a espiritualidade, né? Só que a espiritualidade você pode encontrar através da religião ou não, mas você também pode encontrar através da natureza, né? Quando você vai ao mar, quando você vai a uma lagoa, quando você vai para um ambiente onde você tem, eles chamam na ciência da espiritualidade de auê, que é esse bem-estar que você olha e você entra num êxtase assim, emocional de bem-estar, né? Ou quando você ajuda alguém, né? Ou quando você faz uma terapia que se conecta com você mesmo, com o seu eu. Tantas vezes a gente vive dissociado com aquilo que a gente realmente é, né? E é verdade que Jung, numa das últimas entrevistas dele, chegou a falar assim que ele não acreditava em Deus porque ele sabia que Deus existia e pronto. Era algo que não era nem questionável. Pois é, excelente pergunta, porque quando você acredita, passa a ser algo de fé. Mas eu costumo dizer para alguns amigos assim, olha para aquela parede ali, uma parede verde, por exemplo. Eu digo, se eu disser para você que a parede é amarela, você vai dizer, não, Otávio, não é verde, eu estou vendo, eu estou sentindo. Então, Jung trabalhou ao longo das suas obras muito com a espiritualidade. Ele cita, por exemplo, só para citar um livro muito bom dele, que é A Prática da Psicoterapia, onde ele sumariza 30 anos das experiências psicológicas como terapeuta dele, com seus pacientes. Ele fala de A a Z, ele trabalha a questão da espiritualidade. Então, todo o tratado de Jung e suas obras, né, seria impossível ele não estar conectado com Deus por tudo que ele fez, né? E a ciência está cada vez mais conectando também essa ponta, né? Porque por um tempo a gente viveu ali ciência de um lado e espiritualidade de outro. Agora se fala em ciência e espiritualidade num curso, inclusive, né? Exatamente. Tem uma pós-graduação muito interessante aí para quem quiser participar sobre saúde mental integrativa, ciência e espiritualidade, porque durante a Idade Média ocorreram várias atrocidades históricas do processo da religiosidade. Então, os cientistas fizeram um grande movimento chamado a Revolução Científica do século XVII, que colocou o homem no centro do conhecimento, do desenvolvimento do conhecimento. A gente sabe, os historiadores sabem bem do movimento do iluminismo, do racionalismo, que foi necessário para valorizar o homem, porque o homem teve seu potencial todo, que a gente sabe que existe dentro de cada um de nós, negligenciado. Então a ciência precisou fazer essa distinção, fazer essa separação, só que essa separação gerou muito materialismo, muita falta de propósito. Hoje a gente sabe que existem 1 bilhão de pessoas com transtornos mentais, só com depressão por falta de propósito, de sentido, de força para trabalhar com suas dores. A ciência tem percebido que fazer esse reencontro, essa aliança entre ciência e espiritualidade é sine qua non, assim, é necessário, fundamental para a gente trazer novamente propósito para a humanidade, né? E para as pessoas que estão em casa nesse momento, ouvindo tudo isso, e elas falam, não, eu estou num processo de ansiedade, depressivo, estou com
com uma angústia e quero buscar um caminho. Qual seria esse caminho? Excelente pergunta. Olha, primeiro ponto, procure um especialista, um bom psicólogo com quem você se afinize. Existem várias linhas da psicologia, você precisa ver qual é a linha que melhor se adapta, desde a psicanálise até a psicologia transpessoal, né, que abrange aí as 4 forças da psicologia. Tem o behaviorismo, o humanismo, né, de Carl Rogers. Então, primeira coisa, assim, a psicologia se desenvolveu muito nos últimos 100, 120 anos, a partir do momento que ela se torna ciência a partir da filosofia. A filosofia foi a mãe aí da psicologia, mas a partir de Wundt, em 1879, quando ele funda o Laboratório de Psicologia Experimental, a psicologia nasce como ciência. E daí vários pesquisadores, estudiosos, como o próprio Freud, o Jung, Carl Rogers e tantos outros, fundamentaram bem a psicologia. E como fala Jung, o cerne da psicologia é a mente humana, e psique vem de mente, de alma, de espírito. Então, você comece pelo autoconhecimento, porque quando a gente se ama, se cuida através de uma reflexão com um bom profissional e com você mesmo através de práticas meditativas, de orações do jeito que você gostar, de contato com a natureza, a gente vai resgatando essa mente que entrou num processo de luta e fuga. Porque evolutivamente a gente foi treinado biologicamente durante bilhões de anos do desenvolvimento das espécies para ter um pensamento de sobrevivência, de fugir da presa, por exemplo. E hoje as presas são o quê? Os celulares, né? As cobranças do trabalho, que hoje você vai para casa e fica cheio de pressão, de demandas de ter que responder a tantas pessoas que antes você chegava na sua casa e estava mais isolado. E era outro problema, né? Porque às vezes você pensava que estava isolado da sociedade. Mas assim, comece se amando, porque até muitas pessoas acham que tem que se doar para o outro, e tem, de fato é importante. Mas como um avião que precisa de 2 asas, a gente precisa... Tem muitas pessoas, por exemplo, que estão cuidando de pessoas doentes e não estão se cuidando, não estão olhando para si, não estão... desenvolvendo a força interior. E para a gente dar para os outros, a gente precisa ter cuidado. Tem que primeiro colocar a máscara na gente quando o avião estiver caindo. Exatamente. Otávio, obrigada aí pelos conhecimentos trocados aqui no Saúde e Companhia. Eu que agradeço imensamente. Um abraço a todos que estão nos assistindo. E, Michele, muito obrigado pelo convite. Adorei. Preço Justo é na SESI Clínica, Avenida Prudente de Moraes, ao lado da Cidade da Criança. Marque sua consulta, 3204-6300 ou no Instagram, @SESIRN. Então, a Fazenda Matina ela se estrutura em estações de visitação. Essa daqui no nosso roteiro, nas trilhas do saber, né? Elas são estruturadas todas, cada uma delas já tem uma articulação com o ODS central. Esse ODS aqui das hortas, né, das hortas orgânicas, da Estação Hortas Orgânicas, ele é o ODS 3, Saúde e Bem-Estar, porque tudo a ver com a questão do consumo de alimento saudável como as hortaliças. Você consome isso para ter cada vez mais saúde e para o bem-estar não ser só da gente, né, que consome, mas também de todo esse solo orgânico que vai produzindo vida, produzindo sustentabilidade, produzindo equilíbrio. Ou seja, a forma da gente estar vivendo bem, em harmonia com a natureza. Então essa estação daqui, ela retrata bem isso. Por isso que ela coloca, são canteiros orgânicos com selo de certificação, porque nós temos aqui toda a nossa produção orgânica é certificada, né? E sem qualquer aditivo químico. Aqui colhemos nossa parte e deixamos para a natureza e demais seres a outra parte. Não podemos querer tudo só para nós. Por que isso? Porque às vezes as pessoas chegam aqui e veem as lagartas comendo, veem alguns outros insetos comendo as hortaliças e perguntam: você não vai botar nada para matar? Eu digo, não, a parte é deles, né? A outra parte é nossa, e a outra parte a gente comercializa. E a parte que eles comem primeiro vai fazer o quê? Né? Então faz parte desse equilíbrio com a natureza. A gente controla, né? Pulveriza, por exemplo, aqui nossas pulverizações são feitas utilizando os extratos das plantas. Então a gente utiliza aqui a casca da macaxeira, a gente utiliza aqui a carrapateira, né? A gente utiliza o ninho indiano.
todos esses aprovados pelo Ministério da Agricultura como para certificação orgânica, e é assim que a gente trabalha aqui. Plena harmonia, trabalhamos com a vida, tanto é que a gente não planta nada em cova aqui, porque a cova, você bota o que dentro da cova? Aquilo que já está morto, né? Daqui a gente bota dentro do berço, né? Que é aquilo que vai nascer, vai viver e vai vir com esse novo amanhecer, que é o que retrata o nome Matina. É um novo amanhecer de uma consciência. Quando estamos aqui na outra estação, na segunda estação, que é a estação energética. É onde aqui nós trabalhamos toda a produção da energia elétrica consumida pela Fazenda Matina. Aqui nós temos todo um parque solar, onde a energia que nós produzimos aqui, que consumimos aqui, é toda produzida por esse parque. E nós temos articulação com o ODS 7, energia acessível e limpa, porque nós precisamos ter sempre essa concepção. Hoje, uma das coisas muito caras de se produzir no país, e principalmente para as fazendas que se dedicam hoje à produção de alimentos, o custo mais elevado, um deles, é o custo da energia. Então, se nós tivermos como produzir isso, a gente entra também no equilíbrio, garantindo energia limpa e sustentável. Não daquelas que usam gerador, que acabam poluindo o ambiente, mas aqui a gente usa energia solar articulada ao ODS 7. Aqui todos nós já ouvimos falar das mudanças climáticas, do aquecimento global, do efeito estufa, de toda essa ação danosa que o ser humano tem provocado no clima do planeta. Nós aqui na Fazenda Matina tentamos fazer o inverso. Enquanto a devastação, a retirada de florestas, as queimadas estão avançando, aqui nós produzimos árvore, aqui nós plantamos floresta, aqui nós ativamos a biologia do solo e aqui nós não fazemos de jeito nenhum nada, nenhuma queimada. Então nosso ODS aqui nessa estação Agroecologia é a ação contra a mudança global do clima, é o ODS 13, um dos principais para nós aqui também nesse processo que a gente trabalha aqui na agroecologia. A agroecologia, nós temos uma das árvores, uma das plantas, na verdade, principais da agroecologia, que é a bananeira. A bananeira, ela é tão importante para a agroecologia que até banana ela dá. Então, veja só, nesse bananal todo que nós temos aqui, olha a quantidade de matéria orgânica que tem no chão. Isso é uma riqueza maravilhosa para o solo, porque vai trazendo vida ao solo, fixando o carbono da atmosfera e colocando ele aqui na forma de adubo e de alimento para o solo e, portanto, para as plantas. Então, esse carbono que é retirado da natureza, esse CO2, ele faz o inverso do que hoje o ser humano faz, jogando carbono na atmosfera e piorando a qualidade de vida do nosso planeta. Aqui nós fazemos ao contrário, nós buscamos a melhoria da qualidade de vida do nosso planeta. Claro que dentro da dimensão que a gente consegue operar. Bom, nós estamos aqui no curral da Fazenda Matina, que carinhosamente a gente chama de Casa das Primas, que é onde ficam as vacas aqui. E esse curral tem uma coisa interessante aqui que nós fazemos. Normalmente você vê em aviários, em produção de frangos, em galinha poedeira, você vê o que eles chamam de cama de frango, tá certo? Só que a cama de frango é feita visando só o conforto animal, Nós fazemos aqui a cama de vaca. É porque nós não visamos só o conforto animal. Aqui é onde toda a urina e as fezes dela vão caindo aqui nesse material fibroso, que é palha de capim junto com bucha de coco. E esse material que é rico em carbono, ele vai sendo urinado e estercado aqui e transformando já na primeira fase do composto orgânico. Então elas vão pisoteando isso, misturando com esse material que a urina dela e o esterco é rico em nitrogênio, então vai fazendo um composto extremamente rico. E que depois daqui a gente vai lá para o pátio de compostagem. Vamos nessa? Essa é a primeira estação de visitação aqui da Fazenda Matina, a estação Terra Viva. Ela é composta por algumas unidades de produção. O curral, que nós chamamos de Casa das Primas, o espaço da compostagem, o minhocário e a peneira de humus, que é onde a gente já processa o material já produzido. Ele é articulado ao ODS 15, de vida terrestre, porque é aqui onde tudo se inicia. A gente daqui não aduba a planta, a gente aqui aduba o solo. Um solo rico, rico em biologia, em física e na parte química do solo, ele vai produzir plantas sadias. Produzindo plantas sadias, essas plantas vão crescer e também produzir frutos e alimentos e folhas sadias para a gente. Então a ideia é essa, para nós consumirmos produtos de qualidade, a gente tem que primeiro ter um solo de qualidade, para aí depois a gente ter
toda a sequência feita até chegar na nossa saúde. Dentro da Estação Terra Viva, nós temos aqui o espaço de compostagem. Na compostagem, a gente faz toda a ciclagem de material que tem aqui sendo produzido dentro da fazenda com essa técnica do composto. Começa lá no curral, com a cama de curral que a gente faz, onde as vacas estercam e jogam a urina delas. Esse material já vem para cá todo pisoteado. Daqui a gente também agrega outros materiais, por exemplo, o resíduo de horta, e aquela casca de macaxeira, que normalmente quando você compra a macaxeira com casca, você leva ela para a sua casa, você descasca ela. E lá ela vai virar o quê? Vai virar lixo na sua casa. Aqui a casca de macaxeira vira adubo, vira defensivo e vira ração para os animais. Então tem um uso muito mais nobre. É por isso que a Fazenda Matina só vende macaxeira se for descascada. Ela já vai fora da casca, cortadinha, congelada, já pronta para você utilizar. Aqui a casca fica e volta de novo para o solo para alimentar o solo e produzir plantas mais sadias. Aqui no ambiente agroecológico, nós temos de um lado uma linha de árvores, e no centro a produção da agricultura em si. Então essa produção é chamada agricultura com sustentabilidade, dentro do processo da agricultura regenerativa, onde toda essa parte de matéria orgânica que vocês estão vendo na lateral das linhas de plantio, onde aqui a gente tem o quiabo e a macaxeira plantada em consórcio, ela está aqui trazendo vida para o solo. Nós não utilizamos arado, nós não utilizamos grade, nós apenas utilizamos as roçadeiras que roçam o mato e eles viram cobertura morta para esfriar o solo. Então aqui o solo ele fica mantendo a umidade da irrigação que foi trazida, o vento não vai ressecar o sol não vai ressecar o solo e ele fica sempre úmido, fresquinho, ou seja, um ambiente propício para o desenvolvimento das raízes e a produção de plantas cada vez mais saudáveis, além dessa matéria seca se transformando em adubo e nutrindo o solo e, portanto, as plantas. E aí, o que achou do programa de hoje? Manda para mim seu comentário, sua sugestão, sua crítica no @SaúdeCia na TV. É sempre muito bom atender cada um de vocês. Próximo sábado tem mais programa com a sua companhia. Serviço de qualidade com preço justo é na SESI Clínica, Avenida Prudente de Moraes, ao lado da Cidade da Criança. Marque sua consulta, 3204-6300 ou no Instagram, @SESIRN. Saúde e Companhia é um projeto da MR Estratégias de Comunicação, produção Praia Filmes,